Olá, você está no Maná Eterno, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre esse assunto agora. Os anjos queriam pregar o Evangelho? Vamos lá, vamos ler o texto e vamos falar um pouco sobre isso. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Essa é a definição que Hebreus nos dá dos anjos. Hebreus 1:14 vai nos dizer que os anjos são ministradores para nos ajudar a alcançar a salvação. Bom, dito isto, vamos ao assunto. Como um incentivo a que as pessoas não deixem de pregar o Evangelho, um incentivo para que as pessoas continuem a falar da palavra de Deus, muitos disseram assim: olha, os anjos queriam pregar o Evangelho e Deus não deixou. Deus chamou você para pregar. Não deixe de fazer a obra do Senhor, porque os anjos queriam fazer e Deus não deixou, deixou para o ser humano, tal. Muitas pessoas, muitos pregadores, eu ouvi de muitos pregadores essa palavra dessa forma. Então vamos ler o texto ao qual eles estão se baseando para isso, para ver se o contexto quer dizer que os anjos queriam pregar o evangelho e Deus não deixou. Vamos lá. Os anjos queriam pregar o evangelho? 1 Pedro 1:12, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejam atentar. Então aqui está dizendo que os anjos desejam atentar, ficar atentos. Até aqui não tem informação que os anjos desejam pregar. O contexto, 1 Pedro 1:10, 2 versículos antes. Foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos que Cristo haveria de passar e as glórias que se seguiriam aquelas aflições. Aí vem o versículo 12, que é o que estamos lendo. A eles foi predito que estavam ministrando não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas por intermédio daqueles que vos pregaram o Evangelho mediante o Espírito Santo enviado dos céus. Assuntos esses que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Aqui uma outra versão. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que o trabalho que faziam não era para o benefício deles, mas para o bem de vocês. Os mensageiros do Evangelho, que falaram pelo poder do Espírito Santo mandado do céu, anunciaram a vocês essas verdades, essas coisas que até os anjos gostariam de entender. Então, aqui não está falando que os anjos gostariam de pregar o Evangelho. Está dizendo que aquela mensagem que os profetas no Antigo Testamento receberam era para o tempo em que o apóstolo Pedro estava pregando aquelas pessoas. Era aquela mensagem dos profetas estava anunciando o tempo em que chegaria o Evangelho àquelas pessoas da geração de Pedro e até nós, consequentemente. Então, isso tudo era um mistério. O Evangelho, a graça, Cristo vir à Terra, era um mistério que Deus estava escondendo. E foi revelado no tempo da aparição de Cristo na Terra. E os anjos, como diz o apóstolo Pedro, estavam atentos ao desenrolar de todas as coisas, desde o Antigo Testamento até a aparição do Evangelho através de Jesus Cristo. Então, o texto não está dizendo que os anjos gostariam de pregar o Evangelho, mas sim que eles estavam atentos ao desenrolar das coisas que era até então um mistério até para os anjos, tá bom?
Então, que Deus abençoe vocês. Dê um like, compartilhe, se inscreva em nossos canais Maná Eterno e Escatologia Princípio do Fim. Conto com vocês. A paz a todos.